Tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui, agora olhando. Bom dia para todo mundo. Estamos chegando com mais um Hashtag Podcast, o seu podcast mais paranaense que você vai encontrar por aí. E a gente está nesta manhã de sábado para a gente conversar um pouco, bater aí um papo ufologicamente falando, né? A gente vai voltar com as nossas conversas sobre ufologia, sobre as lendas urbanas aqui da nossa região dos Campos Gerais. E a gente está aqui para mais um, hoje é o 13º, né, Mauro? Bom dia! Isso, Lu, 13º. Se fosse o Santos Dumont, colocaria 14 e o próximo 14 bis, né? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Vamos lá, Lu. Vamos que vamos. Bom dia, Cássio. Bom dia, Lu. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar de novo sobre túneis, né? Com ele, Dirceu Klemba. Bom dia, Dirceu. Como é que você tá? Bom dia, Lu. Bom dia, Cássio. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que estão nos assistindo, né? Então, hoje sábado aí, né? Véspera de feriado também, né? Que feriado estranho no domingo, né? Pois é. E hoje nós vamos, aproveitando aí que está se aproximando o aniversário da nossa querida cidade, Princesa dos Campos Gerais, né? Ponta Grossa. Então nós vamos falar um pouco aí sobre a história desses túneis aí, né? Contar um pouco mais sobre... Mostrar, né, gente? Porque a gente precisa mostrar. Falar não adianta, né? Às vezes é preciso mostrar também alguma coisa, né? Sim, e o teu vídeo, na vez que você veio aqui conversar com a gente, deu uma repercussão assim e até agora as pessoas vão lá, comentam e perguntam, viu, mas como que ele tá falando isso? Por que o Dáquila fez? O que ele fez? O que comprovou? E todo mundo questionando. Daí eu pensei assim, não, então vamos fazer aí uns melhores momentos, né? Pra gente relembrar aqui sobre esses assuntos. Então é importante aí, já que você tocou no assunto do Dáquila, né? O Dáquila esteve aí em 2023, eles entraram em contato comigo, convidaram eu para participar com eles dessa expedição. Eu acompanhei alguns trabalhos deles, né? Não todos, né? Mas eles estavam aqui trabalhando tentando identificar onde passa exatamente o caminho do Pé-Beru. O caminho do Pé-Beru é um caminho muito antigo. Ele tem a ver com a história dos povos antigos, talvez até dos próprios incas, talvez não tem relação com os próprios incas. Então esse caminho ele ligava Cusco, no Peru, até as águas do Atlântico. E esse caminho passa aqui por Ponta Grossa. A junção e o redirecionamento do caminho acontece aqui nos Campos Gerais. E mais precisamente aqui na nossa região da cidade de Ponta Grossa. E aí então uma parte vai para Castro, né? Segue sentido Castro, que vai para São Paulo. Daí tem lá Canané e São Vicente. E outra parte desce em direção ao sul, que vai para Florianópolis, né? Então esses dois caminhos. A história desses caminhos estão... que acontece esse direcionamento, isso tem a ver com a questão da posição do Sol. Porque os incas, eles utilizavam-se muito... O sol tem um significado muito grande para eles. Então, eles seguiam o caminho do sol, né? Então, o caminho do Pé-Beru tem aí várias histórias, né? Inclusive, alguns historiadores afirmam que esse caminho também pode ser chamado caminho de São Tomé. Quando a gente fala caminho de São Tomé, realmente é o Tomé da Bíblia. Então, tá indo para ver e para crer? Exatamente, que segundo alguns historiadores, o Tomé fez esse caminho para fazer a evangelização aqui na América. Então tem alguns historiadores que afirmam essa situação. Então ele utilizou-se desse caminho. Também a gente tem aqui, voltando um passado mais recente, né? Quando os jesuítas vieram aqui para o Brasil, eles utilizaram-se desse caminho também para chegar até o interior do Brasil. Eles estiveram em Ponta Grossa. Os jesuítas estiveram em Ponta Grossa, estiveram em Castro, estiveram em várias regiões aqui dos Campos Gerais, fazendo a parte do evangelismo dos índios, né, que eram os tupis guaranis que estavam nessa região, né? E inclusive aqui na nossa região a gente tem um local que tem um altar, e esse altar a gente não conseguiu comprovar ainda, né? Porque para isso precisa de um estudo muito mais aprofundado, mas pode ser um altar inca, um altar de sacrifício inca, porque os povos incas eles faziam sacrifício em agradecimento
a determinadas conquistas ou início de trajetória. Então, nesse local aqui na nossa cidade, nesse local supostamente sendo um altar, ele pode ter origem inca. Isso aí não é ali indo para o Itacoca? Não, é na região dos Alagados. Os Alagados? Na região do São Jorge, ali, Do São Jorge. ali na área do São Jorge. Não vou situar bem ali, né, porque acho que não vem o caso agora, né, mas a gente sabe a localização. A gente tem estruturas que são pedras empilhadas que podem ser que direcionam a esse trabalho dos incas na época, né? Então a gente tem essas comprovações, mas a gente não pode dizer que tem a ver, que a gente não tem ainda um arqueólogo, né, que foi lá e comprovou que realmente mas os indícios são fortes. Por exemplo, nesse altar a gente tem as escadarias voltadas ao sol, né, que é um dos pontos importantes. A gente tem a questão do altar do sacrifício, onde a pessoa era colocada deitada para que fosse sacrificada. Lógico que hoje a gente falando parece um absurdo, mas para a época ser sacrificado era um motivo de honra, né? Então as pessoas aceitavam isso com maior facilidade, né? E elas recebiam doses de remédios assim, ervas, né? Então, que isso acabava deixando a pessoa alucinada ao ponto de não sentir nem a dor, né? Então, eles tinham preparos para isso. Então, tem a região do pátio e a região de uma pedra para trás, onde o observador do sacrifício poderia observar o sacrificado sendo executado, né? Onde o sacrifício poderia ser executado. Então, depois desse local tem a abertura do caminho que vai para Castro. Então, um Dáquila, quando veio para cá, eles vieram para tentar identificar exatamente aonde passa esse caminho. Então, Castro tem vários lugares que está bem preservado esse caminho ainda. E na última vez que você esteve aqui, você falou que tem até alçadas nesse túnel. Então, na verdade, assim, a gente sabe que na igreja lá de Castro, né, ela foi construída com auxílio de escravos, né, no passado. E eu não fui até lá ainda, então não posso dizer assim, eu vi. Mas registros contam que existem ossadas humanas na construção da igreja. Né? Entendi. Porque Castro é cidade histórica, né? Então isso Bastante. aí já fala por si só. E o pessoal da região lá, né? Até no dia que eu fui falar para você, eu falei como moradora de Castro, né? Eu falei, reza a lenda que lá em Castro também tem túneis. Ele falou, sim, confirmado. Aí deu esse boom, aí agora o povo fica falando, mas aonde que tá? Onde é que entra? Agora as pessoas querem saber onde é que é a passagem para ir lá ver. Então, Lu, é muito importante a gente dizer para as pessoas, não entrem nesses túneis aí, tá? Você não sabe o que tem dentro dele. Você pode ter gases tóxicos que pode levar à morte da pessoa instantaneamente, certo? Então é muito perigoso. Quando você vai entrar, as pessoas têm muito costume às vezes de entrar em cavernas. Então se você nunca entrou em uma caverna, procura alguém que sabe como que se portar dentro de uma caverna, porque você tem várias situações que podem levar a pessoa à morte dentro de uma caverna. Principalmente se tiver morcego dentro da caverna. Que é normal, né? Porque os gases geram monóxido de carbono e eliminam o oxigênio. Ou seja, você entra, você nem percebe que você está sem oxigênio e você acaba adormecendo. Esse adormecimento leva a pessoa à morte. Ela não vai nem perceber. Não vai nem perceber. Então é muito perigoso. Então, se você for entrar em uma caverna, for visitar uma caverna, vai com alguém que realmente faça isso. Tem uma série de cavernas aí para você visitar, para você conhecer, né? Mais famosa que nós temos é Olho d'Águas, né? Aí na região do Itacoca, região de Castro também, né? Então essa é uma das mais famosas que a gente tem aqui na região e é aberta ao público para conhecimento, para entrar dentro dela. Eu já entrei 2 vezes, passei. Eu ainda tive o privilégio de entrar de uma porta e sair na outra, né? Agora você não consegue mais fazer esse trajeto inteiro, né? Porque a natureza acabou fechando o trajeto. Entendi. E só que tem, como a gente fala, né? As pessoas pensam assim, não, eu vou lá para ver o que é. Então não é indicado. Se você por um acaso achar, né? Essa abertura não é indicado. Por exemplo, a gente sabe de vários túneis aqui na cidade. Aqui em Ponta Grossa a gente tem
vários quilômetros de túneis por toda a cidade, espalhada. Eu conheço pelo menos uns 5 lugares que eu poderia entrar. Eu não entrei em nenhum deles ainda. Eu digo ainda por quê? Porque a gente precisa de ter uma estrutura para isso. A gente precisa ter uma estrutura, tanto roupas quanto equipamentos. E esses equipamentos não são baratos. Você tem que estar preparado ali para qualquer situação. Não é uma coisa assim, eu vou entrar e já vou verificar. Não, você tem que ter... esses lugares, eles têm gases tóxicos, eles têm animais peçonhentos, eles podem ter animais que podem vir atacar, ele tem a estrutura lisa, tem a água, a presença de água, muita água hoje nesses túneis. A maioria desses túneis hoje são utilizados como galerias. Galerias fluviais e pluviais. Né? Em alguns casos até o próprio esgoto é descarregado por esses túneis. E será que muita gente se escondia nesses túneis antigamente? Então, reza a lenda, né? Que a gente fala sobre lendas urbanas, né? Então, vamos analisar dessa forma, né? Quem conhece Ponta Grossa, né? Ali nós temos, ali próximo da catedral, nós temos o Corpo de Bombeiros, né? Então, ali do lado tinha... Ali era a estrutura da cidade começou ali, né? Então a prefeitura era ali, a cadeia pública era ali, delegacia era tudo ali. Então todo aquele lugar ali tinha a história do desenvolvimento inicial da cidade. Então ali tinha cadeias. Reza a lenda que nos anos 30, anos 40, quando acontecia prisões de pessoas assim de alto índice de criminalidade, eles colocavam nesses túneis aí, para que eles não fugisse. Né? Seria como uma espécie de pena de morte. Certo? Entendi. Daqui não vai sair. Exatamente. Então, se você analisar a condição desse túnel, ele não tem... Ele é um lugar escuro. Hoje, ele é utilizado para escoamento das águas do Pilão de Pedra. Então, ele desce ali da catedral, pela Engenheiro Chambre, passa embaixo do antigo Cine Império e vai sair lá na Vilela. Né? E então essa ligação entre a catedral e até o Cine Império, ele servia como cadeia. Uma espécie de cadeia. Então, quando... até foi interessante que a gente achou 2 relatos sobre criminosos que conseguiram encontrar uma porta de saída na região ali onde é o Cine Império. Inclusive tem uma foto dessa porta aí, né? Deixa eu procurar que aqui. Antes Até era a lenda. planagem do Cine Império, né? Vamos abrir aqui. Aqui? Essa... aí é terraplanagem. Aqui essa obra aqui, gente, quando foi feita a limpeza, não faz muito tempo ali, né? Não faz não. Não faz muito tempo ali, quando foi feita a última obra ali de restauração do lugar. Então ali, se você olhar, tem as 2 rampas ainda, que eram as 2 rampas de acesso do Cine Império, né? E embaixo aí está a tubulação, o túnel aí. Pode passar para a próxima foto ali. Próxima, deixa eu sair daqui. É aquela que está identificada como porta. Porta, vamos olhar Isso, aqui. acho que foi a primeira. Pô. A primeira? Aqui, Isso, porta. a porta. Olha aí, ó. Então essa porta aí, ela está a uns 10 metros de profundidade. Mas vocês estão vendo que tem uma estrutura bem forte de concreto? É bem forte. Vocês imaginam o que tem atrás dessa estrutura? Não faço a mínima ideia, O que Dirceu. vocês acham que tem atrás dessa estrutura? Não, aqui nesse pedaço eu não faço ideia. Olha, para quem é mais velho aqui na cidade, talvez lembre de uma história. Eu lembro que tinha uns 5 anos, 6 anos por aí na época. E surgiu uma história de que tinha um minhocão em Ponta Grossa. Minhocão? Isso. A história do minhocão, que a cabeça dele estava lá em Portugal e o rabo dele estava aqui embaixo da Igreja do Rosário. Isso aí não, essa lenda essa lenda existe. A lenda Foi é contada. verdadeira, não o que exista mesmo, né? Eu lembro que o pai da minha mãe, meu avô, contava essa história e ele falava que a Igreja do Rosário ia desabar a qualquer momento. E depois teve até uma famosa vidente que falou que Ponta Grossa ia desabar o centro dela e tal. Isso teve essa história aí, se não me engano, foi a mãe de Ná. Comentou sobre isso aí. De Ná. Bom,
O fato é que atrás dessa estrutura realmente tem uma coisa muito interessante. Ali tem um lago. Um lago? Está a uma profundidade de uns 12 metros embaixo da Praça do Ponto Azul. Nossa, que coisa! Este lago está vinculado ao Arroio São João. O Arroio São João, a nascente dele é lá embaixo da Igreja dos Polacos, lá na Balduino. Aí ele desce em direção ao Ponto Azul. Embaixo das casas Arnéis, estão fazendo propaganda aqui gratuitamente, tem uma fonte. Ela deságua essas águas dentro desse lago, que forma ali. Hoje eu não sei como que está essa estrutura. O meu pai, ele viu esse lago, ele entrou dentro desse lago aí, pelo Colégio São Luís. Nossa. Ô, Mauro, tô me sentindo no filme das Tartarugas Ninja agora. E depois Eu tava pensando, inclusive, né, Ponta Grossa começou com primeiro planejamento de Ponta Grossa, eu vi de uma amiga semana passada, começou com 2 pombinhas, né, e olha onde chegou, hein. Mas essa história desses túneis é antes da história das pombinhas ainda. Olá? Isso aí tem aí a ver com o século XVI aí. Porque alguns desses túneis eram utilizados inclusive como supostos esconderijos de riquezas, né? Porque os tropeiros utilizavam-se muito desta região. Então aqui em Ponta Grossa tem a lenda do minhocão e lá em Castro a lenda da cobra, né? Que tem uma cobra gigante lá nesses túneis. Então era quase um Forte Knox, Ponta Grossa dos tropeiros. Então Ponta Grossa era o Forte Knox dos tropeiros, escondia o dinheiro no meio do caminho para ir para São Paulo. É que, na verdade, assim, Ponta Grossa desenvolveu no lugar errado, né? Supostamente falando assim, segundo a história dela, né? Porque os tropeiros, eles subiam, o caminho que eles passavam era lá pela região dos alagados lá. Tanto que, se a gente pegar a história, os jesuítas estavam lá, na região do São Jorge, ali onde tem o caminho onde nós temos ali as pinturas rupestres. O caminho da Estrada do Cerne, por exemplo, mais próximo do caminho da Estrada do Cerne. Não, eu tô falando aqui já bem próximo de nós, aqui perto da sim, cidade. é que a Estrada do Cerne passa daqui e vai para lá, né? Vai embora. Mas eles entravam ali por Vila Velha ali, né? Quem assistiu o filme Cafundó? Nossa, eu lembro desse filme, faz tempo. muito tempo. Foi o feito filme em Castro. Cafundó, o meu pai trabalhou nesse filme aí, né? Ah, é? Meu pai trabalhou tem a abertura do filme, assim, onde aparece um monte de mulares, bem no início, assim. Daí aparece um tropeiro no fundo. Foi o meu pai que fez aquela tomada lá. Então, o que acontece? Eles fizeram esse percurso lá pelo São Jorge, tudo, né? A história lá até chegar em Sorocaba, né? Então, é muito interessante. Se você pegar a história dos tropeiros, eles entravam por Vila Velha, saíam no São Jorge e seguiam pela Estrada Velha de Castro, não a que nós temos aqui ao lado da 151, mas a estrada que foi desativada, que pega lá próximo, onde tinha a Ponte Velha, perto da Serraria Velha, que eles dizem lá, que lá tem uma parte que está submersa nas águas lá. Inclusive lá tem uma ilha. Essa ilha pode ter sido a primeira capela da cidade de Ponta Grossa, antes da Capela Santa Bárbara. E essa ilha tem traços do caminho do Piabiru. Né? Então, que a lenda fala que o pároco vinha de Castro para realizar casamentos e cerimônias de batizados na região. Né? Então, na região, onde que seria a região? Seria naquela parte, porque é lá que passava toda a história. Então, por que Ponta Grossa? Que quando eles chegavam próximo de Vila Velha, a nossa região aqui, a área mais alta da cidade, que é ali onde está a catedral, era um morro de pedra. Tanto que tem a Margarita Manzini, ali, que é um local onde eles tiraram pedras. Quando a ferrovia veio para Ponta Grossa, eles utilizaram essas pedreiras daqui para a construção da ferrovia, né? Então, o que eles faziam? Quando eles estavam ali na região de Vila Velha, eles olhavam para cá, para nossa região, e eles falaram: estamos chegando próximo ao Capão de Ponta Grossa. Capão de Ponta Grossa, porque parecia uma floresta que lembrava um capão de mato, né? E parecia uma Ponta Grossa. Então, ficou conhecido como isso. E aí eles iam para a região
lá que era a região das Seis Marias, né? Aí quando Dom Pedro I soube da história dos túneis de Ponta Grossa, ele queria explorar esses túneis. Para ele poder explorar esses túneis, como é que ele ia justificar a vinda do Rio de Janeiro para Ponta Grossa? Que nem existia Ponta Grossa, né? Então ele utilizou-se da artimanha, porque a igreja e a política, elas sempre andavam muito juntos. Sempre andaram muito juntas, né? A igreja tinha muito mais decisão política do que os líderes políticos. Né? E nessa época não era diferente. Então, para que ele pudesse vir, ele falou assim, eu vou levar uma nova capela para vocês. Então, vocês decidam aí nas Seis Marias, onde a gente vai colocar as Seis Marias, envolver ali Pitangui, as fazendas Pitangui, Fazenda Ribas, Rio Verde, São João, que são 5 fazendas. Aquela área de lá. Que é o caminho que vai por Carambi, assim, né? Itaiacoca, Carambi. Então, nessa situação, eles não entraram num acordo. Então, aí foi que surgiu a ideia de soltar as pombinhas. E onde as pombas parassem, ali seria a nova igreja. Só que não parou em nenhuma das fazendas. Veio parar num capão de mato que era um banhadão, né? Porque o Ponto Azul ali era um banhadão, né? O pessoal que subia por aqui, eles falam que eles paravam aqui na região do Ponto Azul ali, né? Para dar água para os animais ali, que era um lugar que eles podiam beber água ali naquela região ali. Olha, as pombinhas vai parar bem ali, Mauro. E assim começou o planejamento de Ponta Grossa, né? Pois é. Mais tarde, esses túneis aí, eles foram utilizados como para a distribuição das águas, para que os animais pudessem, principalmente que nós temos aqui a parte da ferrovia, né, que tem aqui na área central onde tem o parque ambiental, que era uma parte muito forte da ferrovia. Então, cargas e descargas aconteciam ali. Então, eles utilizavam esses túneis justamente para dar água para os animais que vinham, porque o trem transportava muito animal também, né? Então... falam muito ali daquela parte para frente da Dalcol, ali, né, que tem bem onde tem a ponte ali, que diz que ali tem umas histórias meio cabulosas ali. Ali quando você pega ali, tem o campus da universidade e você segue sentido Dalcol, sentido lá para o Rio Verde. Né? Quando você passa o Dalcol, você passa por cima da ferrovia. Então, se você olhar ali, naquele viaduto do lado esquerdo, sentido assim do centro do bairro, você vai ver que tem 2 plataformas ali muito antigas, que falava-se que eram pontes, que era uma ponte, né, estrutura de ponte antes da ferrovia. A ferrovia ali foi inaugurada em 1896. Então, isso aqui é mais antigo que isso. Certo? E ali tem um local ali, você tem túneis arrebentados ali. Acho que talvez você tenha fotos. Eu acho que mandei foto na primeira vez para você. Não, daquela primeira não tenho mais. Não tem? Não tenho. Mas ali tem ali tem uma estrutura mais ou menos ali. São túneis enormes ali que tem. Essa parte que foi rompida, que eu fui nesse local, então eu vi, né? A parte que está em funcionamento hoje está servindo como galeria de água. Tá passando água de um rio que tem ali. Mas tem a parte que está quebrada, que foi explodido por algum motivo. Então a estrutura que está ainda inteira, ela tem mais ou menos uns 10 metros de comprimento ainda. Ela tem, a parte interna dela tem mais ou menos uns 4 por 4 metros. 4 metros de altura para uns 4 de largura. Ou seja, passa 2 carros tranquilos dentro dela. E a largura desse concreto é aproximadamente 1,5 metro de largura em volta dele. É uma estrutura muito, muito grande. Nesse túnel aí, você já entrou nesse túnel aí? Não. Eu não entrei nele, mas eu estive muito próximo dele. Estão assim, 10 metros dele. Então eu tenho foto, tenho imagem dele, tudo, né? Não entrou questão de segurança? Segurança, né, gente? A questão de segurança é muito grande, é muito importante pra gente. A gente é doido, mas não é tanto, né? Tem mais juiz que o padre do balão? Mas esse túnel, por exemplo, ele foi redimensionado para que atendesse por exemplo, um rio que tem ali na região, né, que ele passava por manilhas. Ele era manilhado e vivia alagando. Então ele foi feita uma obra
para poder usar esse túnel como para passagem dessa água. Mas esse túnel ele foi modificado de lugar. Ele segue um outro caminho, e esse caminho ele foi fechado com trilhos. Entendi. E assim, Dirceu, por exemplo, a gente fala desses túneis, né? Eu lembro que esse aí deu o maior auê no TikTok, foi da gente você falar que tinha um túnel que começava no Machu Picchu e saía aqui na Vila Velha. Vila Velha, né? Então, essa é uma lenda urbana que a gente conhece desde os anos 80. Nós não temos provas físicas sobre isso, mas segundo um relato de uma pessoa que conta para outra pessoa, que conta para outra pessoa, que conta para outra pessoa, a pessoa estava passeando em Machu Picchu e acabou entrando numa caverna lá, num túnel lá, e meia hora depois ele saiu aqui em Vila Velha. Meu Deus. Né? Então, real, nós não sabemos se é porque nós não temos. Olha, Porra, mas em meia hora? é teletransporte, né? Houve um teletransporte. Poxa, teletransporte mesmo. Teletransporte. Ah. Isso aí, gente, se a gente for E analisar... sem Enterprise e sem Scott. É uma coisa assim doideira. Se a gente for analisar, parece, o cara tá mentindo. Mas, como falei, é lenda urbana, né, gente? O povo conta. Só que se a gente for analisar, existe hoje as histórias dos buracos negros, né? Buracos negros não, nos caminhos de minhoca. Os caminhos de minhoca é uma quebra de tempo, onde acontece uma dobra de tempo. Hoje, a própria ciência já explica sobre essas dobras de tempos. Né? É que a gente não tem acesso a esse tipo de material. Mas como que você viajaria, por exemplo, colocaria como é que eu posso dizer, uma nave espacial, por exemplo, uma sonda para ir pesquisar o espaço. Né? Você tem que colocar ela, e se você quer que ela chegue rápido, por exemplo, a Marte, como é que ela vai fazer para chegar lá? Isso tem um tempo para chegar lá. Então a ciência diz que existem essas dobras de tempo que podem ser utilizadas para esses deslocamentos rápidos. Como funciona? Não sabemos. Ainda não chegou até a gente essas tecnologias, mas fala-se muito nessas histórias aí, né? Se você procurar aí na internet sobre dobras de tempo, sobre caminhos de minhoca, vocês vão achar muito material sobre isso. Tem uma série no Netflix que é Dark. Ela tem esse negócio de dobra do tempo. Você já assistiu, Mauro? O Projeto Dark foi um projeto secreto dos Estados Unidos, sabia? Elô, o Pisco Kaido tá mandando, falando que tá com saudade de você. Ô, Kaido, beijo também. Que bom que você está acompanhando a gente aí, hein? Beijão, meu querido. O Kaido é psicólogo lá em Castro. E o que você falou do Projeto Dark? O Projeto Dark foi um projeto secreto dos Estados Unidos. Saudoso professor Jefferson Barba de Souza participou desse projeto. Ele contou algumas coisinhas, muito pouca coisa sobre esse projeto. Porque... Então deve ser por isso que colocaram o nome da série lá de Dark, né? Não deve ser por acaso, porque fala assim de tem desdobramento. O projeto Dark, tem o projeto Planeta Azul, né? Project Planet Blue, né? Que também é um outro projeto secreto também. Tem o SKU, tem um outro projeto que é bastante utilizado. O SKU ele visa descobrir pessoas com capacidades especiais, né? Então, tudo isso aí são projetos secretos, né? Que se você procurar aí, você vai achar muito pouca coisa, né? Assim como teve a Operação Storm, que Ponta Grossa esteve nessa operação, né? A Operação Storm aconteceu em 2019, né? Não faz por muito tempo, não. Não, e ela visava justamente o quê? Descobrir o que acontecia dentro desses túneis. Entendi. Então, eu vou falar aqui assim, em termos mais brandos, para que senão a live cai no ar, né? Mas assim, essa operação em si, ela começou da seguinte situação. Identificar quem trabalhava nesses túneis para extrair uma determinada substância que seria a adrenalina oxidada, certo? A adrenalina oxidada. Então, para quem conhece um pouco, já sabe do que eu estou falando, né?
Você não pesquisa aí o que é a adrenalina oxidada ou a oxidação da adrenalina. E que, segundo esses estudiosos, essa substância seria utilizada por alguns líderes pelo mundo para a conservação do corpo. Certo? Ah, é um negócio mais... É uma coisa mais do submundo mesmo, né? Utilizando-se assim de tecnologias. Isso explicaria porque desaparecem pessoas inexplicavelmente. Ponta Grossa, vale lembrar que desaparecem muitas pessoas, né? Assim, de forma inexplicável. Ainda está acontecendo sumindo essas pessoas, de repente, 4, 5 dias encontra-se essa pessoa. Nada se explica. Nada se explica, né? Então, eu procuro não entrar muito, né, nesse assunto, mas dentro dessa operação, tem um vídeo na internet, de poucos materiais que ainda restam, esse fala sobre essa operação e ele cita as cidades pelo mundo que estavam inclusas nessa operação. Dentro dessa operação, ele cita no Paraná a cidade de Roncador. Não é Roncador no Mato Grosso, é Roncador, cidade do Paraná de Roncador e Ponta Grossa. E nas entrelinhas tem uma informação importante, né, que como eu sou geógrafo, né, o texto está em inglês, né, eu consegui identificar uma informação importante dentro do processo, né? E que me levou a identificar aonde estava esse local. E para minha surpresa, lá tem túneis. Tem túneis, olha só. E esses túneis, né, Mauro? Imaginou a gente entrar aqui ali no Cine Império e de repente sair lá na frente do Dudu, lá em Castro? Lu, você lembra do José Penkoski, quando foi candidato em Ponta Grossa? Ele ficou famoso por causa da ideia dos túneis dele, hein? Sério? Eu não sabia que o Penkoski falava dos túneis. Falava, mas não dos túneis existentes, de construir túneis para fazer a ligação da cidade de um ponto a outro. Entendi. Hein, Dirceu? Você está falando de túneis, essas coisas aí. Os extraterrestres, você acha que ele também é assim nos túneis? Entra numa porta e sai aqui ou tem... Eu acredito assim que, por exemplo, nós tivemos aqui em Ponta Grossa o caso do Carvalho, né? Sim. O caso do Carvalho aconteceu em 2022, é muito semelhante ao caso lá de Varginha. Nós estudamos a fundo, comprovamos dentro da materialidade que a gente teve, até onde a gente pôde, que realmente alguma coisa aconteceu. Não temos uma imagem assim, nós filmamos os seres. Não, isso não temos. Mas a gente tem relatos, a gente tem a pesquisa, a gente tem o cheiro deixado do local, a gente tem marcas no solo, a gente tem análises químicas com alterações de composições químicas, enfim, uma série de fatores que comprovam que alguma coisa aconteceu, né? Na região muito próxima ali, a gente tem não é uma escarpa, é um buraco, certo? De uns 30 metros a 50 metros de profundidade. E com o auxílio de um drone, a gente conseguiu pegar uma imagem que lá no fundo tem uma entrada, tipo uma casa na pedra. Como se fosse uma casa dentro da pedra. Tem uma saída que sai água, que sai esgoto daquele lugar, né? Agora, o material que a gente encontrou nas folhas, por exemplo, ele tem um material que é muito semelhante a material de esgoto, certo? Então, isso nos leva a crer que esses seres utilizam-se dessas estruturas de túneis para poder se locomover de uma parte a outra, né? Então, assim, algumas pessoas chegam a afirmar que esses túneis, eles atravessam oceanos. Eles atravessam oceanos, né? São ligações que sempre existiram e que é a famosa história da Terra Oca, né? Então, eu acredito que tem muitos seres intraterrenos, né, que utilizam-se desses túneis. É importante que nem todo alienígena ele pode ser extraterrestre. Ele pode ser terrestre ou intraterrestre. Certo? Então não quer dizer que para ser alienígena tem que ser de outro mundo, ser extraterrestre. Nós podemos ter entre nós seres extraterrestres.
Tem que vir naquela nave espacial, vem pela Terra, surpreende a gente. Pela Terra, ele pode ter uma nave que se desloca pela Terra. Por exemplo, esse do caso Carvalho, a gente conseguiu, pela hipnose, eles deram características, por exemplo, de como eles eram, qual a história deles, como eles se reproduziam. Esses assuntos eu nunca falei, né? Isso é um material que está ainda sendo analisado, está sendo estudado, ainda está sendo interpretado, até porque a gente acabou recebendo informações importantes sobre medicina, né? Então a gente seria irresponsável se a gente dissesse, olha, para você curar tal doença você faz isso. Não é assim que funciona. Então a gente tem hoje uma fórmula para a cura de uma determinada doença, mas eu ainda não consegui uma pessoa que fosse lá e comprovasse cientificamente que isso é possível, certo? Então, enquanto isso não acontecer, eu não posso dizer, olha, faz tal coisa que vai resolver tal doença. Né? Então, isso é uma coisa que a gente ainda está estudando, está analisando, está avaliando tudo. Se eu escrever um livro sobre o caso, que é bem possível que eu faça isso, aí eu vou colocar essa informação no livro, porque daí vai estar lá, quem quiser, aí não, é informação recebida, passada no livro. Não quer dizer que seja comprovado, né? Mas Entendi. eles falavam sobre essa questão dessa tecnologia de deslocamento por túneis. Entendi. E me diga uma coisa, Dirceu, eu tenho visto que esse ano parece que está meio parado os objetos não identificados. Nem um pouco. Eu estava pesquisando esses dias, tem aparições, então eles não estão divulgando. É que, na verdade, é assim, luz a gente vê todo dia, só que o fato tornou-se assim uma coisa tão natural que as pessoas não estão ligando mais para isso. Eles nem Entendeu? sabem o que é, não tem explicação, mas tá ali. Tornou-se existem coisas que estão acontecendo que elas elas estão tornando coisas da nossa vida, corriqueiras da nossa vida. Então, a partir do momento que as coisas começam a fluir de uma maneira que torna-se natural, as pessoas acabam aceitando de forma natural. Hoje você vê, é só a gente olhar para o céu, você vai ver pelo menos assim, numa noite, 4, 5, 6 objetos aí com maior tranquilidade. Né? É porque hoje tem um monte de drone, tem um monte de tecnologia. Isso é um outro problema. Hoje a gente tem muitas imagens que a gente recebe, vídeos, você tem a questão da IA, e o pessoal não perde tempo para brincar com isso. Eles fazem essas coisas. Até tem um caso que eu acompanhei recentemente por solicitação de 2 amigos, um de Curitiba e um de Guarapuava, o fato que aconteceu em Tibagi. Né? Então a gente, segundo informação, duas pessoas viram uma nave muito próximo delas ali na região de Tibagi. Daí a gente começou a investigar o caso, tudo, né? Pedimos para ir no local, a pessoa começou a enrolar, né? Eles tiraram umas fotos, pediram para enviar, se não enviaram, a gente conversou com um deles, então deixaram muitas dúvidas. Então, o que a gente acha é que provavelmente eles viram o planeta Vênus, que estava muito visível naqueles dias, né? E aí é atribuído ao cansaço físico, a uma escala de trabalho com mais de 12 horas, eles começaram a trabalhar de manhã naquele local, e era 4 horas da manhã, eles ainda estavam trabalhando no local. Então o cansaço, a tensão, você vê, né, o medo pode ter ocasionado tudo isso. Então aí você começa a analisar assim, até que ponto a mente faz essas coisas acontecerem, né? Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito com o pé no chão, né? Para que a gente não cometa essas gafes, esses erros, às vezes, de interpretação. Mas existem muitos fatos acontecendo todos os dias. Entendi. Ponta Grossa não é diferente. A gente no podcast passado com você, isso aqui já vamos deixar aqui, 40 minutos aqui, vai ser um corte, Mauro. A gente estava falando que lá em Castro tem aquela região lá do Canyon, né? Sim. E a gente falou até sobre a pousada lá do Guedes, que as pessoas se reúnem lá muitas vezes para ficar admirando o céu e aparecer, ver se conseguem ver algumas coisas. Lá é um local que pessoas do Brasil inteiro vai para tentar ver alguma coisa, Dirceu. Olha, você acabou de trazer uma informação para mim que vai me ajudar na pesquisa. Há um mês, mais ou menos, a gente iniciou um projeto aqui na cidade. É um projeto onde a gente está trabalhando com algumas informações mais
mais privilegiadas, mais aprofundadas, mais secretas, que ainda nós estamos em fase de estruturação do projeto. E um dos pontos que veio para a gente é a do cânion, realmente, né? Então são 3 pontos que nós temos aqui para serem analisados. Um deles é essa região. Então você acabou de me passar uma localização que eu estava procurando. A pousada do Guedes. A pousada do Guedes. Bom, mas ali naquela região que nós temos ali, a gente tem muitas histórias de avistamentos. Mas também, se a gente for analisar, a própria estrutura, ela já traz essas características, né? Quando a gente fala sobre avistamentos, existe hoje aqui em Ponta Grossa, nós temos aqui um pesquisador bastante conhecido, uma pessoa que é uma pessoa que realmente não teria motivos nenhum de inventar nenhum tipo de história, né? Ele está escrevendo um livro contando a história de uma possível rota de OVNIs nos Campos Gerais. Então ele traz um caminho que liga São Paulo a Santa Catarina. Então ele tá fazendo uma busca de vários pontos de avistamentos em toda essa região que nós temos ali. Então ele entra lá por região de São Paulo, né? Ele passa por Jaguariúna, Piraí, Castro, né? Tibagi, tudo ali. Aí ele vem para Ponta Grossa, passa aqui pela região do Itaiacoca, desce pela Serra São Luís, passa por Curitiba, ali Serra do Mar e desce lá sentido Joinville. Né? Então isso ele está provando cientificamente essa existência dessa suposta rota dos OVNIs. Rota. Né? Não é a rota dos tropeiros, mas é a rota dos OVNIs. A rota dos OVNIs. Misteriosamente, assim, na verdade, misteriosamente não. Essa informação, na verdade, ela só veio corroborar com o fato que a gente já tinha, né, levantado em várias situações da existência dessa possível rota. Né, porque é os lugares onde existe a maior quantidade de avistamentos, está relacionado com esses lugares. O que facilita essa situação? Talvez seja a estrutura geológica existente no local, certo? Porque você tem minerais ali que são quartzo, né? Que podem ser fontes de energia para esses seres ou para esses equipamentos. A gente não sabe, né? Mas se poderia ser. Então, quando você fala lá a questão do cânion, é uma parte ali que é muito importante, que pode sim ter a ver por causa da estrutura geológica. Entendi. E daí talvez por isso que tenha... E ali, até a pousada do Guedes falando, ele é muito de energia, essas coisas, né? Ele era amigo do Raul Seixas e também do escritor lá, Paulo Coelho. E então tem toda essa vibe lá do local, né? A pessoa já chega lá aberta para esperar que vai ver alguma coisa, né? Sim. É importante até a gente analisar, porque quando a pessoa já vai com essa questão de ver, pode acontecer 2 fatores. Ou ela ver muita coisa, ou ela não ver nada. Porque a partir do momento em que você cria essa sensação no teu organismo, a tua mente cria a imagem. Então você pode ver muito. E tem o pessoal que utiliza-se de alguns chás especiais para isso, né? E aí esses chás, eles acabam abrindo, né? Como se diz, abrindo o terceiro olho para que a pessoa comece a enxergar. Mas eu sempre questiono essa situação. Eu falo o seguinte: o que você realmente está vendo? Né? Se você está vendo uma situação por causa de um chá, ou você está vendo essa estrutura porque você realmente está vendo? Entendi. Não precisa tomar um chá para você ver uma estrutura dessa. Né? Eu sempre digo assim, às vezes a gente faz vigílias. Nas vigílias, a gente permite algumas coisas para a pessoa levar. Comida, que é uma comida básica, leve, certo? Não é bom a pessoa se alimentar muito, comer churrasco e não sei o que, tá com estômago pesado. Se alimentar levemente, certo? E água. Né? Nenhum tipo de bebida, nenhum tipo de cigarros, nada disso vai... Por quê? Porque você tem que ir com aquela sensação.
e livre. Se for para você ver. E se você precisa fugir? E aí a pessoa ingeriu bebida alcoólica. Como é que é a pessoa... Quem vai carregar a pessoa, né? Porque você não sabe a sensação, você não sabe o que vai acontecer lá. Se realmente acontece um contato, né? O pessoal está na vigília, de repente apareceu uma nave, né? E aí? Vai correr, vai ficar, vai fazer o quê? A gente brinca e tal, mas isso é possível? Eu passei por uma experiência em 2015, né? Onde eu não lembro de nada do que aconteceu, mas quando a gente foi analisar as fotos, tinha bastante imagens que não eram explicadas, né? Então, eram imagens que a gente não conseguia explicar de jeito nenhum, mas estavam presentes ali com a gente. Quando eu bebo, está certo. Quando eu bebo também. Eu não lembro de muita coisa. Viu? E eu quero deixar aqui um Nós recado. tivemos, por exemplo, só para exemplificar esse caso, nós fomos gravar uma vez ali na região do São Jorge, e a gente entrou num determinado local ali, e a gente chegou, inclusive eu estava fazendo as imagens, eu acabei filmando uma face de um dimensional no local. Ele tirou a cabecinha para fora assim, e voltou na pedra. Estava uns 4 metros de altura. A gente começou a sentir cheiro de cigarro no local, queimado naquele lugar, mas não tinha ninguém fumando, né? E aí o que aconteceu? No outro dia, uma pessoa que estava com a gente, ela disse que tinha levado 2 cigarrinhos para ela utilizar depois. Entendi. E eles simplesmente desapareceram. Olha No só. local. E aí a gente sentiu o cheiro. Acho que vocês entenderam que tipo de cigarro era, né? Sim, os ETs Né, gente? gostavam Então- do psicotrópico. Não, e a gente sentiu. Então eles mostraram pra gente que eles estavam ali, né? Através dessa sensação, né? Então, uma coisa assim. Eu tenho um vídeo que eu gravei do momento, né? Onde o outro rapaz ele fala assim: você tá sentindo um cheiro de palha queimada? Fui falar o que era, né? Eu falei, não, eu tô sentindo um cheiro de relva, coisa assim, né? Mas isso é uma coisa que aconteceu, uma coisa que eu presenciei ali na região dos Alagados, né? Entendi. E você que está acompanhando aqui o nosso hashtag podcast, se você tem uma história aí de contato imediato, contato de terceiro grau, alguma coisa que você viu, você pode mandar inbox pra gente se não quiser aparecer, né? Porque às vezes as pessoas não querem aparecer para depois o pessoal não ficar tirando sarro e falando, sei por que você viu e tal. Pode mandar pra gente. Eu tinha um relato gigantesco, Mauro, de um rapaz que mandou pra mim logo depois que a gente fez o primeiro podcast com o Dirceu, que era lá na região do Morro do Canha. Você já foi lá? Já foi no lado do Morro do Canha, né, Mauro? Já foi, mas é mais um apaixonado, Lu? Não é. Ele falando que quando ele era mais novo, várias pessoas, eram 8 pessoas que viram. Eu vou resumir muito de grosso modo aqui. No morro, lá perto do morro, começou um clarão gigantesco num local que nem luz chega. E daí várias pessoas viram que aquela luz começava a andar, mas era enorme, ele falou. E daí tem relatos do que uma outra pessoa de outra propriedade viu, porque lá é interior mesmo, né? E eu queria achar, eu até tentei procurar, mas eu não consegui na minha DM, mas se você tá vendo a gente, ou se você vê esse vídeo mais tarde no nosso corte, manda de novo lá para mim, ou me chama pra gente, de repente, debater esse assunto. Inclusive se a pessoa quiser entrar em contato com a gente também para a gente poder auxiliar nessa pesquisa, porque isso pode, assim, a gente não vai conseguir esclarecer o fato, mas isso vai ajudar outras pessoas a esclarecer outros fatos, né? E outra coisa, a gente já está se encaminhando aí quase por final da nossa live, mas outra coisa que muita gente falou, Dirceu também, que a gente falou sobre os reptilianos, né, os híbridos que estão entre nós. E parece que esses dias estava bem em voga essa questão aí, de que tem muita gente mesmo que está entre a gente que não é gente. Na verdade, são humanos especiais, né? Então, isso existe bastante. A gente
a gente sabe aí que aqui em Ponta Grossa eu conheço pelo menos umas 3 pessoas que eu tenho certeza que são híbridos. Por exemplo, para quem está vendo a gente e não sabe do que é o assunto, o que é um híbrido? Um híbrido são pessoas que têm qualificações especiais extraterrestres. Pessoas super inteligentes. Podem ser super inteligentes ou não, mas são pessoas que por algum motivo eles têm origem extraterrestre. Eu não quero entrar muito nesse detalhe, que é um assunto... É um assunto difícil, porque... Que derruba a live. Mas eu vi esses dias que estavam falando, né? O mais famoso é o Elon Musk, né? Que todo mundo fala que ele é. Ele mesmo já assumiu isso, né? Ele já assumiu publicamente sobre essa situação, né? O Elon Musk é um cara meio fora da curva, né, Mauro? O homem deu ré no foguete, Lu. Teoricamente, nasceu lá no lugar errado. Nasceu nem nos Estados Unidos e chegou lá. Tecnologia. Isso é tecnologia, Isso não é tecnologia. bruxaria. E eu acho que a família deles é assim, diferente, porque tem o irmão dele que faz ele é um chefe que ele desenvolve alimentos para quando a gente não tiver mais como plantar. Você sabia, Mauro? Não sabia, Lu. Então ele é um mestre cuca do futuro, é isso? Exatamente. O irmão dele também é um cara super, assim, com habilidades mais diferentes do Elon Musk, mas também é uma família, eu acho que a família deles é toda diferente aí. Mas você já pensou se vai chegar uma hora que a gente não vai poder... Porque o que a gente tá vendo hoje? Você é carnívoro? Muito. Você é carnívoro? Opa! Você é carnívoro? Total, inclusive fã do Família Dinossauro, daquele episódio do Bob, herbívoro, é um dos meus preferidos. E as crianças que estão vindo hoje, que estão nascendo hoje, elas são carnívoras? Eu acho que nem tanto até, né? Pois Para analisar. Se a gente for analisar, naturalmente, as pessoas estão deixando de ser carnívoras. Elas estão deixando de consumir proteínas de origem animal, certo? Uhum. Nós ainda consumimos bastante carne. Já as crianças hoje em dia, elas para comer um pedacinho de carne, e se elas verem que aquela carne teve origem de um animal que ela conhecia, ela não come. Isso é uma verdade. Ela não come. Então, as crianças estão deixando de serem carnívoras. Mas a proteína é importante para o organismo. Nós precisamos de proteína. E aí, aonde que vai ter que vir a proteína? A proteína vai ter que vir de algum lugar, porque a gente vai ter que consumir proteína. De alguma forma. Então... Aí entra a questão da tecnologia na produção de alimentos que tenham origem altamente proteica para poder analisar. Agora você veja bem, a gente fala muito em termos de alimentos para o nosso dia a dia, né? Agora vamos imaginar assim, o pessoal que vai para essas expedições, essas expedições, o pessoal que está trabalhando lá, por exemplo, na estação espacial. O que eles se alimentam? As comidas do quartel? Mas olha a quantidade de alimento que tem que ter. Tem que levar, tem que verdade. Levar, né? Imagine levar carne, feijão, arroz para eles comerem. Não tem espaço para isso, né, gente? Isso é uma coisa cara para levar. E também não tem aquela condição de... Como é que você vai cozinhar lá no espaço? Como é que você vai... Né? Então, o que você tem? Você tem... suprimentos. Uhum. Suprimentos à base de alguma coisa. Então, na minha opinião, esses suprimentos eles já existem. Uhum. Só uma questão de tempo para vir para nós. É caro ainda? Talvez seja caro por causa da pouca utilização. Mas... Em veleiro tem comida deofilizada, que eles chamam. É muito prático. Só coloca água e você faz sozinho. Já tem aquele, como é que é? Coloca a água esquenta, né? Não sei o que é. Isso, coloca água quente, é deofilizado, ele se reidrata. Então, isso é a tecnologia do futuro da alimentação. Por quê? Veja bem, a quantidade de pessoas que estão na Terra, e cada vez tirando espaço da agricultura para a produção de residência, parte urbana tomando mais espaço. Uhum. Cada vez menos espaço para você plantar. Uhum. Aumentando a população, vai faltar alimentos. Concorda? Acho que o próximo passo é o Thanos voltar, né, pra ativa. O que vocês acham? Eu acho uma boa. E tem também aquele filme do Matt Damon, que ele fica lá em Marte,
né? Tá acabando a comida, sempre nesse filme tá acabando a comida, Sempre. o combustível, sempre tem essas coisas. E daí ele fica lá em Marte e daí ele planta batata. Uhum. Você assistiu esse filme, Mauro? Assisti, esse Que ficou daí- famoso. E ele conseguiu voltar, né? Que eu acho que o Conseguiu maior desafio, né? Você ficar aí 6 meses de viagem para ir, ficou lá 2 anos, perdeu a janela, acho que ficou mais 2, se não me engano, Aham. 4. Eu acredito que fisicamente ele voltar para a Terra devido a essa falta de gravidade já ia ser uma coisa que destruiria o corpo dele, mas no filme ele conseguiu No voltar. filme ele conseguiu. E comendo só batata. É importante frisar, né? Uma coisa muito importante que ninguém fala, né? O astronauta vai lá, né? Fica um tempo. Quando ele retorna, ele fica mais um tempo em tratamento especial, porque se ele sair lá de onde ele está e sair publicamente, o corpo dele pode explodir. Porque a gente não tem como explicar Efeito essa... gravidade. É uma Pressão. coisa que a gente não sabe explicar. Eles lá têm todos os estudos, né? Mas se você for analisar, e o tempo, né? Também vai no tal do lapso do tempo quando vai pra lá, né? Também tem mais isso. Tem mais isso. Tem mais isso. Vocês vão mostrar algum videozinho lá pro pessoal ver os túneis lá ou não? Deixa eu Porque nós pegar falamos aqui. que nós íamos mostrar vou ter o que túnel pro pessoal, senão eles vão cobrar. Vou me conectar aqui de novo pra gente postar esse aí, daí a gente encerra com isso, que o povo também quer ver esses túneis. Deixa eu achar o Dirceu aqui. E vamos aqui. Primeiro tem que conectar, né, Mauro? Agora aprendi, Mauro. Agora ninguém me segura mais aqui nessa... Qual que é o número que tá aí, Mauro? 2012, né? Aqui. Vamos lá. A gente espera. Enquanto isso, vamos colocar imagens ao vivo de Nova York, direto do One Vanderbilt. Olha só que bonito. Viu? Deixa eu ver aqui qual Tinha vídeo. um sonho ir para Nova York e levar a namorada. Tá Olha aí para aí. você. Tá aí. Hein, Mauro? Qual que você quer, Dirceu? Ali, olha Tem lá. dois vídeos ali. Tem o... Oi, Acácio, pode falar. O cara gastou meia hora pra fazer o teletransporte. Aham. Tava conversando com o Mauro agora, ele gasta 20 minutos daqui em Castro, né? De BMW. Não. Isso com pedágio e tudo. Não gasta 20 minutos, rapaz. 20 minutos demora. O nosso ex-as do volante, né, Lu Bretas, um abraço pra ele. Ele gastava, se eu não me engano, 18 minutos? 18 minutos. 18 não minutos. leva. Isso de. Passando pedágio. Contando Isso, pedágio ainda? Pagando pedágio? Pagando Pagando pedágio, pedágio. é. Pagando Só pedágio. que a gente tinha que marcar um dia quanto tempo faz, mas eu me lembro recordo assim, de um pedágio no outro, Ponta Grossa, Curitiba, de madrugada. Hoje acredito que não faz mais, né? Pelo próprio movimento, mas eu tinha 4h40, 4 minutos e 40 de um pedágio no outro. Meu Deus. De moto? De moto de madrugada, viajando Não 4h40. não fala isso, Mauro. Não dá exemplo pra essa Não, mas já pesada aí. prescreveu. Já Não dá prescreveu faz exemplo mais essa 10 pesada anos. aí. Faz mais 10 Eles anos vão já querer prescreveu. abusar, Viu? E sem quebrar o teu contar, recorde. e sem contar que agora nesse trajeto sempre tem algum trânsito que tá parado, então é impossível fazer. Não dá. Não faz mais. Gente, mas vem cá, eu vi a Segurança, farda do Mauro ali. Com aquela farda ali dá. Se não for aquela farda ali, não tem como não, Mauro. Ali é o Power Ranger, né? Hora de morfar. A roupa de Power Ranger que você viu ali. Era de carnaval aqui. Aqui, Mauro, se quiser colocar aí, já achei Tá lá. aqui o túnel. Olha lá, Dirceu, esse aí que você tá E bem falando, feitinho, né? bem cortado essas pedras aí. Esse daí, gente, foi gravado pelo ex-secretário aqui da cidade de Ponta Grossa, Eduardo Vaz. Eduardo Vaz não, é Eduardo Marques. Perdão aí. Eduardo Marques. Então esse aqui é o pilão de pedra, né, gente? O pilão de pedra, a estrutura que tem aqui, passa por baixo do centro da cidade de Ponta Grossa. Bem Esse local aí é um local onde abriu a última cratera aqui na área, na vinda, aqui perto da Vilela ali. Isso aí é esgoto. Esse é o pilão de pedra. Ah, mas é esgoto que tá ali no... Infelizmente, hoje é esgoto, né? É tem esgoto que bastante. deveria ser tratado, que a gente paga pelo tratamento e que é jogado aí. Lu, Sem tratamento, literalmente é infelizmente. tartaruga ninja, né? Aham, não, eu tô me sentindo o Donatello, Michelangelo Olha aqui. só. Vamos ver, tem mais um aqui, Tem. né? Então esse aí, ó, aí é uma entrada, aí é uma suposta entrada, né? Veja aí a tubulação que passa embaixo. Esse daqui esse aí é o pilão esse aqui é o Arroio São João.
Ele tá ali próximo do antigo ponto, ali do Ponto Azul ali. Teve um tempo atrás aí, teve ali um afundamento ali, né? Então foi feito ali. Isso aqui é imagens crédito dessa imagem é do Moisés. Uhum. Então tem bastante situações ali, né? Que tem vários acessos aqui pela cidade que dão acesso a essa parte. Também tem lá na Vila, descendo na Boa Vista ali, do lado direito, ali perto do Kennedy ali, tem um local ali também que tem um acesso ali, também de túneis. Onde mais tem acesso de túneis aqui na cidade de Ponta Grossa, aqui próximo do Campo do Operário, também tem um acesso ali. Também tem na UTF-PR, tem um acesso. Também tem um acesso. E lá no Boa Vista também tem um acesso. Que a gente já sabe. E sem falar também que sobre lá no século XVII do extinto garimpo que tinha lá na região do contorno. Olha lá, isso aí podemos deixar para um próximo podcast. Fica aí, né? As cenas para o próximo capítulo, Mauro. É isso aí, Lu. Agradecemos aí a todos os nossos internet espectadores pela audiência e pela paciência. E até a próxima, né, Lu? Até a próxima, Cássio. Até a próxima, Lu, até a próxima, Dirceu, até a próxima, Mauro, até a próxima, todos que estão aí. E obrigado, Dirceu, ter vindo aí dar mais uma aula para nós aqui. Estamos à disposição, quando precisar é só chamar, né? Temos bastante história aí. Então, convidar o pessoal aí para seguir o nosso trabalho no YouTube. Eu tenho um canal, que é a Academia de Estudos Exológicos. Ela tem vários vídeos, tem vários materiais, a gente trata o assunto com bastante responsabilidade, com respeito, com informação, certo? Com o objetivo de informação. Também tem agora o site, que é o www.abexo.com.br, que está iniciando, né? Uhum. Então, a ideia é que seja um jornalismo, né? Na área de mistérios e ufologia, mas tem um espaço lá que vai ter livros que a pessoa pode baixar, artigos e revistas que a pessoa pode baixar gratuitamente e pode conhecer alguns casos, algumas coisas mais... O objetivo é mais tom científico desse material. E também tem colunas aí que eu faço alguns de tempos em tempos no portal Boca no Trombone também, que eu escrevo lá também. Maravilha! E a gente se encontra num próximo podcast. Agora eu vou entrar num túnel, vou sair lá em Castro para chegar lá rapidão. Gente, obrigada, beijo para todo mundo e até o próximo podcast.